Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje vamos mergulhar num tema que, olha, mexe com muita coisa. O neoliberalismo. Um tema complexo, né? Muito. E a ideia é entender o conceito e, principalmente, como ele apareceu, como se desenvolveu no Brasil num período bem específico, Qual período seria? da redemocratização, ali em 1985, até o fim do governo Fernando Henrique Cardoso, lá em 2002. Certo, um período de grandes transformações. Exato. E para guiar a nossa exploração, temos aqui um material bem denso, sabe? Uma pesquisa acadêmica detalhada da Ramais de Castro Silveira, que mapeia a história dessas ideias aqui no Brasil. Ah, interessante. Um olhar histórico. Isso. E também um ensaio bem crítico de Dardot e Laval, que olha para o neoliberalismo não só como política econômica, mas, bom, como uma forma de pensar que se espalha, né? Uma racionalidade, como eles chamam. Exatamente. Então, nosso objetivo aqui é tentar sacar o que o neoliberalismo prometia na teoria e como que isso virou política de verdade, nesse momento chave da história brasileira. Entendido. Comparar a promessa com a prática, digamos assim. Pois é, e já começamos com uma pergunta que não quer calar e que aparece lá na pesquisa. Será que o neoliberalismo é página virada, como disse um líder latino-americano que é citado no estudo? Uma afirmação forte. Ou será que a lógica dele continua aí, firme e forte, moldando o nosso jeito de viver, como sugerem o Dardot e o Laval? Uma questão fundamental, sem dúvida. Ok, então vamos começar do começo. O que raios é esse tal de neoliberalismo? É só o liberalismo clássico com roupa nova ou tem diferença mesmo? Não, tem diferenças importantes sim. O liberalismo clássico, sabe, lá do Adam Smith, por exemplo. A mão invisível. Isso, a famosa mão invisível. Claro que ele defendia o livre mercado, mas ele via a economia como parte da sociedade, entende? Buscando a riqueza da nação, o bem-estar geral. Quer dizer, não era só mercado pelo mercado. Não. E mesmo Smith admitia um papel para o Estado em coisas essenciais. Segurança, justiça, garantir contratos, até certas obras públicas que a iniciativa privada não faria. Certo, esse era o modelo que vigorou por bastante tempo, né? Mas ele entrou em crise, certo? Exato. A Primeira Guerra Mundial, depois a Grande Depressão de 1929, tudo isso abalou muito a confiança nesse modelo liberal clássico. E aí o que veio no lugar? Aí veio a ascensão do keynesianismo. A ideia de que o Estado precisava sim intervir mais na economia, para garantir o emprego, para regular os mercados. Foi a época do estado de bem-estar social, né? Isso, principalmente na Europa. E também dos acordos de Bretton Woods, que tentavam organizar a economia mundial depois da Segunda Guerra, com foco muito grande no pleno emprego. E aí que entra o neoliberalismo, como uma reação a tudo isso. Precisamente. Ele surge como uma resposta direta ao keynesianismo e ao que os seus defensores viam como ameaças, sabe? Ameaças do coletivismo, do socialismo, especialmente naquele cenário pós-Segunda Guerra, Guerra Fria começando. E quem eram os pensadores por trás disso? Tem figuras e grupos que são centrais nessa história. Um marco é a Sociedade de Mont Pelerin, fundada lá em 1947, na Suíça. Mont Pelerin. Isso. Foi um berço importante, sabe? Reuniu intelectuais como o Friedrich Hayek e o Milton Friedman. Hayek e Friedman, esses nomes a gente ouve muito quando se fala disso. São quase sinônimos, né? Sim, são figuras-chave. Do Hayek, já em 1944, naquele livro famoso, O Caminho da Servidão, Ah, sim. ele fazia uma ligação muito direta entre planejamento econômico e perda de liberdade. Chegou a associar o planejamento ao totalitarismo. Uma crítica bem dura. Muito. E o Milton Friedman, depois, em Capitalismo e Liberdade de 62, ele martelava na tecla de que só existe a liberdade política se houver liberdade econômica, e criticava muito o estado de bem-estar. E a Escola de Chicago. Exato, ligado ao Friedman. Foi outro polo fundamental na produção e principalmente na divulgação dessas ideias neoliberais. Tá, então, quais são os pilares dessa doutrina? A ideia geral que a gente ouve é menos Estado, mais mercado. Mas você disse que é mais complexo. É um pouco mais complexo do que só menos Estado. As ideias-chave são, primeiro, liberar ao máximo a iniciativa privada, tanto a individual quanto a das empresas. Certo. Segundo, dar a encher direitos de propriedade privada muito fortes, muito seguros. E terceiro, promover mercados livres, abertos, com livre comércio. E o Estado nisso tudo, ele some? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, o papel do Estado é redefinido.
Ele tem que ser forte, mas para criar e garantir a estrutura que permite esses mercados funcionarem bem. Como assim o Estado tem que ser forte para o mercado funcionar? Parece meio contraditório. Parece, né? Mas a lógica é essa. O Estado neoliberal precisa garantir uma moeda estável. O controle da inflação vira a prioridade número um, muitas vezes acima do emprego, como Friedman defendia. Ah, obsessão com a inflação. Isso. Precisa também de um sistema legal forte que assegure o cumprimento de contratos. Polícia e defesa fortes. E, curiosamente, até o Hayek, que era um liberal radical, defendia que o Estado deveria agir contra monopólios. Para garantir a concorrência. Exatamente. Para garantir a concorrência, que é a alma do sistema, para eles, o que o Estado não deve fazer nessa visão é planejar a economia centralmente, ou intervir demais para redistribuir riqueza, ou tentar controlar os ciclos econômicos, sabe? A estabilidade de preços é um mantra. Entendi. A teoria estava sendo formulada ali desde os anos 40, 50. Mas quando é que essas ideias saem dos livros, dos círculos intelectuais e viram política de governo de verdade, em larga escala? Olha, a grande virada acontece ali no finalzinho dos anos 70, começo dos 80. É quando figuras como a Margaret Thatcher no Reino Unido, A Dama de Ferro. ela mesma, eleita em 79, o Ronald Reagan nos Estados Unidos, eleito em 80, o Helmut Kohl na Alemanha, em 82, o Paul Schlüter na Dinamarca, também em 82, esses líderes chegam ao poder e começam a implementar essa agenda de forma bem explícita. E o que explica essa ascensão justo nessa época? Tinha alguma coisa acontecendo? Tinha. Sim, uma combinação de fatores, na verdade. Primeiro, a crise econômica dos anos 70, aquela coisa da estagflação. Inflação alta com a economia parada, né? Exato, inflação alta junto com estagnação econômica. Isso minou muito a confiança nas receitas keynesianas, sabe? Ninguém sabia direito como resolver aquilo, o modelo parecia esgotado. E a Guerra Fria? Influenciou, com certeza. O contexto da Guerra Fria ajudou muito. O neoliberalismo se apresentava como a grande alternativa à servidão do planejamento centralizado, que era associado ao bloco soviético. Era a ideologia da liberdade individual contra o coletivismo. E na prática, que políticas eles implementaram? Bom, a receita básica era monetarismo forte, ou seja, controlar a quantidade de dinheiro na economia para segurar a inflação, juros altos também para combater a inflação, mesmo que isso gerasse desemprego. O desemprego era um custo aceitável, então? Ricos e para as empresas, na ideia de estimular o investimento, muita desregulamentação, especialmente no setor financeiro. Abrir as portas para os bancos? Isso. Medidas duras contra os sindicatos para reduzir o poder de barganha dos trabalhadores e, claro, privatizações em larga escala, de grandes empresas estatais. E nesse cenário global, surge o tal Consenso de Washington. O que era exatamente? Basicamente a cartilha neoliberal para países como o Brasil, certo? Exatamente isso. O termo foi cunhado por um economista, o John Williamson, em 1989, depois de uma reunião em Washington. Era um pacote, tipo uma receita de bolo, com 10 recomendações de política econômica. 10 mandamentos. Quase isso. E era pensado principalmente para a América Latina, que estava afundada na crise da dívida externa, a famosa década perdida dos anos 80, né? Lembro bem. E o que tinha nesse pacote, nessa receita? Era bem claro. Primeiro, disciplina fiscal rigorosa. Cortar gastos públicos. Austeridade. Isso. Segundo, redirecionar os gastos públicos, tirar dinheiro de subsídios indiscriminados e focar mais em áreas como infraestrutura, saúde básica e educação básica. Terceiro, reforma tributária, alargar a base de impostos e reduzir as alíquotas máximas. E o resto? Liberalizar as taxas de juros, manter uma taxa de câmbio competitiva, geralmente flutuante, abrir a economia para o comércio exterior, baixando tarifas de importação, liberar a entrada de investimento estrangeiro direto, privatizar as empresas estatais, desregulamentar a economia com menos regras para atividade empresarial e, por último, garantir direitos de propriedade privada sólidos. Uau, parece um pacote bem abrangente mesmo. E quais foram as críticas a esse consenso? Porque ele foi muito criticado, né? Muitíssimo criticado.
A principal crítica era que, na prática, essa receita acabava subordinando as decisões democráticas e as necessidades sociais dos países às exigências do mercado financeiro internacional, dos credores. O FMI ditando as regras. Basicamente, criticava-se também por ser uma receita única, um tamanho único que não levava em conta as realidades e os problemas específicos de cada país. Era meio que imposto de cima para baixo. E quem se beneficiava mais? Bom, a crítica era de que favorecia principalmente os credores internacionais e o grande capital que podiam comprar ativos baratos nas privatizações ou lucrar com os juros altos da dívida. E tudo isso aconteceu no momento em que o FMI e o Banco Mundial ganharam um poder enorme, né? Eles usavam a renegociação da dívida, como no Plano Brady, por exemplo, para impor essas reformas estruturais como condição para dar novos empréstimos. Era a chamada condicionalidade. Entendi. O cenário global estava mudando rápido. E como isso tudo aterrissou aqui no Brasil? A gente estava saindo da ditadura militar. Vamos começar pelo governo Sarney, o primeiro presidente civil depois de mais de 20 anos. Como foi? Olha, o período Sarney, de 85 a 89, foi uma transição muito complicada. Tinha a euforia da redemocratização, claro, mas também tinha a herança pesadíssima da crise da dívida externa e uma hiperinflação que estava completamente fora de controle. Uma bomba relógio. Totalmente. E o governo tentou de tudo um pouco com aqueles planos econômicos heterodoxos, lembra? O plano cruzado, depois o Bresser, o verão. Lembro dos fiscais do Sarney, congelamento de preços, filas nos supermercados. Uma loucura. Pois é. A ideia era controlar a inflação na marra, congelando preços, mexendo na moeda, mas sem causar uma recessão muito brutal. Só que nenhum deles deu certo a longo prazo. A inflação sempre voltava, e mais forte. E a relação com o FMI, com os credores internacionais, como ficou? Ficou tensíssima. O Brasil chegou a declarar uma moratória unilateral da dívida externa em 1987. Uma medida radical. Muito radical. E isso azedou completamente a relação com os bancos internacionais e com o FMI. As negociações eram um constante cabo de guerra. E nesse caldeirão todo, o debate interno aqui no Brasil começou a mudar, sabe? Em que sentido? Setores empresariais, muitos economistas, a própria mídia, começaram a criticar mais abertamente o tamanho do Estado, a intervenção excessiva na economia, e aí começaram a defender com mais força as privatizações, a abertura comercial. As ideias neoliberais começando a circular mais. Exato. Algumas medidas tímidas de liberalização até aconteceram, tipo na política industrial em 88. Mas ainda não dava para dizer que existia um projeto neoliberal coeso, dominante. O próprio Sarney, nas palavras dele, dizia que a prioridade era consolidar a democracia, mesmo que isso significasse não fazer um ajuste econômico tão duro, sabe? Ele ainda via o Estado como um ator importante e regulador. Aí vem a eleição de 1989, a primeira eleição direta para presidente desde 1960. Uma eleição histórica. E surge o Fernando Collor com aquele discurso do caçador de marajás. Ele já vinha com uma agenda claramente neoliberal. Ah, com certeza. O Collor, que governou de 90 a 92, fez uma campanha muito agressiva contra a inflação, que era o grande fantasma, e contra o que ele chamava de privilégios dos funcionários públicos, os marajás. Um discurso de modernização, né? Totalmente. Defendia um Estado mínimo, a modernização do país, a abertura para o mundo. O discurso era todo alinhado com a cartilha neoliberal. Mercado, privatização, ajuste fiscal. Ele mesmo chegou a se definir como social-liberal. E as ações dele no governo confirmaram essa linha? Tirando, claro, o confisco da poupança, que foi uma coisa bem inesperada e traumática, né? Exato. O começo foi chocante com o Plano Collor 1 e o confisco da poupança e de outros ativos financeiros. Foi uma medida super heterodoxa, na verdade, radicalíssima. Quase desesperada. Quase desesperada para tentar matar a hiperinflação na marra. Mas o custo foi altíssimo. Jogou o país numa recessão profunda e gerou um trauma coletivo que dura até hoje, né? Mas depois desse choque inicial, a política econômica dele se alinhou mais com a ortodoxia monetarista que estava em voga. E as privatizações? Ele lançou o Programa Nacional de Desestatização, o PND. Foi o PND que deu o pontapé inicial nas privatizações de grandes empresas estatais. A Usiminas da siderúrgica, a Selma de motores de avião, foram algumas das primeiras.
E essas primeiras privatizações já geraram polêmica na época, não foi? Sim, bastante polêmica, especialmente por causa do uso das chamadas moedas podres. Moedas podres? Eram títulos antigos da dívida pública que valiam muito pouco no mercado, mas que foram aceitos pelo valor de face para pagar pelas empresas privatizadas. Muita gente achou que era um jeito de vender barato demais. Entendi. E além das privatizações, o que mais? Bom, o Collor abriu bastante o comércio exterior. Reduziu as tarifas de importação de forma bem acelerada, dizendo que ia forçar a indústria brasileira a ser mais competitiva. E também mandou para o Congresso a Lei de Patentes, que era uma demanda antiga dos países ricos e das empresas multinacionais. Então, tirando aquele começo caótico do confisco, as ações dele iam bem na linha do consenso de Washington. Sim, iam muito nessa linha. Apertar o cinto fiscal, privatizar, abrir a economia. Mas, como a gente sabe, ele não conseguiu terminar o mandato, né? Sofreu impeachment em 1992 por acusações de corrupção. Pois é. Com a saída do Collor, quem assume é o vice, Itamar Franco. E é justamente no governo dele que nasce o Plano Real. O governo Itamar foi uma continuidade da agenda do Collor ou foi uma mudança de rumo? Olha, o governo Itamar, de 92 a 94, foi em parte uma transição, né? Mas ele acabou, de certa forma, preparando o caminho para aprofundar as reformas neoliberais depois. Como assim? No comecinho, teve o Plano de Ação Imediata, o PAI. Ele já focava em ajuste fiscal, em acelerar as privatizações que o Collor tinha começado e em tentar controlar as dívidas dos estados e municípios, que era um problemaço. Mas a grande marca foi o Real, né? Sem dúvida nenhuma. A grande marca foi o Plano Real, lançado em 1994. O plano que finalmente conseguiu controlar a hiperinflação depois de tantas tentativas frustradas. E como o Plano Real se encaixa nessa história? Bom, o plano foi coordenado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Foi uma engenharia econômica e política bem complexa para estabilizar a moeda. A URV. Exato, usaram o Fundo Social de Emergência para ajudar a equilibrar as contas do governo, criaram a Unidade Real de Valor, a URV, que era tipo uma moeda virtual indexada para conseguir desindexar a economia aos poucos, e aí sim lançaram o real, a nova moeda. O foco era total na estabilização monetária. E as outras reformas pararam? Não pararam. Ao mesmo tempo que implementava o real, o governo Itamar continuou a abertura comercial e a desregulamentação. Tentaram até fazer uma revisão da Constituição em 93 para permitir reformas maiores, Tipo o quê? tipo acabar com monopólios estatais, como o do petróleo e o das telecomunicações, e mexer na Previdência Social. Mas essa revisão constitucional acabou não indo para frente, não conseguiram aprovar muita coisa. Mas as privatizações continuaram. Sim, as privatizações continuaram e ganharam até mais ritmo durante o governo Itamar. Prepararam o terreno para o que viria depois. E aí chegamos a Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Ele foi eleito presidente em 94 muito por causa do sucesso inicial do Plano Real, né? E ele é quase sinônimo de neoliberalismo no Brasil para muita gente. Foi isso mesmo? O governo dele aprofundou essa agenda. Os 2 mandatos do FHC, de 1995 a 2002, foram um período de consolidação e de maior aprofundamento dessa agenda neoliberal no Brasil. A prioridade número 1, obsessiva quase, era manter a inflação baixa, defender o Plano Real a qualquer custo. E qual foi a receita para isso? Bom, a receita do consenso de Washington foi seguida bem à risca. As privatizações foram massivas e atingiram setores estratégicos que antes eram quase intocáveis. Quais, por exemplo? Todo o sistema Telebrás de telecomunicações foi vendido em 98, num leilão gigantesco. A Companhia Vale do Rio Doce, a gigante da mineração, que era um símbolo nacional, boa parte do setor elétrico também foi privatizada e muitos bancos estaduais. Os bancos estaduais também? Sim, muitos. E aí teve um programa específico para isso, o PROES, que basicamente financiou a saída dos governos estaduais do setor bancário, muitas vezes passando os bancos para iniciativa privada. E essas privatizações foram tranquilas? Aceitas sem problemas? Tranquilas, longe disso. Geraram muita controvérsia. Questionava-se muitos preços, se as empresas não foram vendidas barato demais. Questionava-se a forma de pagamento, o uso de moedas podres de novo e também o papel do BNDES, o Banco Público. O BNDES financiou os compradores. Exatamente.
O BNDES financiou boa parte dos compradores privados, inclusive empresas estrangeiras, para que eles pudessem comprar as estatais brasileiras. Isso gerou um debate enorme na época. Além das privatizações, o que mais marcou o governo FHC nessa linha? A chamada reforma do aparelho do Estado. A ideia, liderada pelo então ministro Bresser Pereira, era trazer a lógica da administração de empresas, o tal gerencialismo, para dentro do governo. Tornar o Estado mais eficiente. Essa era a promessa. Para isso, criaram novas formas de parceria público-privada, como as OS, as OCPs e as OCPs. A ideia era que o Estado saísse da execução direta de muitos serviços e focasse mais em regular, financiar e controlar os resultados. E tentaram mexer com os funcionários públicos. Sim, tentaram flexibilizar a estabilidade dos funcionários públicos com a Emenda Constitucional 19, conseguiram algumas mudanças, mas a estabilidade em si não acabou. E o ajuste fiscal? A gente ouve falar muito da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. É dessa época. Sim, é dessa época. O ajuste fiscal foi outra marca fortíssima do governo FHC. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, impôs limites bem rígidos para os gastos dos governos federal, estaduais e municipais. Uma camisa de força, diziam alguns. E teve mais coisa nessa área? Teve também o Programa de Estabilização Fiscal, o PEF. A meta constante era gerar superávites primários. O que é isso mesmo? É gastar menos do que se arrecada antes de pagar os juros da dívida. E para atingir essas metas, muitas vezes o caminho foi cortar investimentos e aumentar impostos, especialmente os indiretos. E a relação com o FMI continuou próxima? Muito próxima. O Brasil assinou vários acordos com a FMI nesse período, principalmente depois das crises internacionais que afetaram o país, como a asiática, a russa e a própria crise cambial brasileira de 99. E aí tinha que cumprir as metas e condicionalidades impostas pelo fundo. Metas de inflação, câmbio flutuante, que o Brasil adotou em 99, metas fiscais... E os juros? Eu lembro que eram altíssimos nessa época. Exatamente. Manter as taxas de juros em níveis estratosféricos foi a principal ferramenta usada pelo Banco Central para controlar a inflação e principalmente para atrair dólares para fechar as contas externas do país, que eram muito frágeis. Mas isso teve um preço, né? Um preço altíssimo. A dívida pública, tanto interna quanto externa, explodiu durante os anos FHC, as taxas de desemprego ficaram muito altas durante quase todo o período, chegando a níveis recordes, e a desigualdade de renda, que já era enorme, aumentou ainda mais. E na legislação trabalhista, mexeram também. Mexeram, promoveram uma flexibilização da legislação trabalhista, facilitaram contratos temporários, criaram o banco de horas que permitia compensar horas extras com folga em vez de pagamento. Também houve medidas que dificultaram a ação sindical e teve até a denúncia por parte do governo da Convenção 158 da OIT, que protegia o trabalhador contra a demissão sem justa causa. E a abertura econômica? Continuou e se aprofundou. A abertura comercial e principalmente a financeira. O país atraiu muito investimento estrangeiro direto, o que era visto como positivo, mas também atraiu muito capital especulativo, de curto prazo. O capital andorinha. Exato. Esse capital que entra e sai rápido buscando lucro fácil. Isso deixou o país mais vulnerável a crises financeiras internacionais. E não podemos esquecer do PROER. O PROER, o que foi isso mesmo? Foi um programa criado em 95 que usou muito dinheiro público para socorrer bancos privados que estavam quebrados ou com dificuldades depois da estabilização do real. Foi outra medida super controversa. Ufa, foi realmente um período de mudanças muito intensas, muito profundas. Vimos as políticas econômicas, as reformas do Estado, mas aquela outra fonte que a gente mencionou no início, de Dardot e Laval, diz que o neoliberalismo é mais do que só essas políticas. É uma nova razão do mundo. O que eles querem dizer com isso? É uma filosofia, é mais do que só política econômica, sim. Esse é um ponto fundamental para a gente entender a coisa de uma forma mais ampla, mais profunda. O argumento central de Dardot e Laval é que o neoliberalismo não é só fazer o Estado recuar de algumas áreas, sabe? Privatizar e pronto. Não é só menos Estado. Não. Pelo contrário, eles argumentam que o Estado neoliberal atua ativamente para construir e para espalhar a lógica do mercado, a competição para tudo quanto é canto da sociedade. Como assim, tudo quanto é canto?
para áreas que tradicionalmente não tinham nada a ver com o mercado: educação, saúde, pesquisa científica, cultura e até mesmo para o jeito como a gente pensa sobre nós mesmos como indivíduos. A ideia é criar uma nova norma geral de comportamento baseada na competição e na performance individual. Mas como você aplica a lógica da competição numa universidade pública, por exemplo? Ela não vende um produto no mercado. Boa pergunta. Você aplica através de um bombardear de ferramentas de gestão e avaliação que são emprestadas do mundo empresarial. Quantificação de tudo, avaliação constante de desempenho individual e institucional, benchmarking. Benchmarking, se comparar com os outros. Isso, se comparar o tempo todo com os melhores, com os mais eficientes, criação de rankings, definição de metas numéricas, indicadores de produtividade. Eles criam o que chamam de quase-mercados dentro dessas instituições. Dá um exemplo prático. Pensa no pesquisador universitário hoje. Ele vive sob a pressão constante do publicar ou perecer. Precisa publicar artigos em revistas de impacto, conseguir financiamento para projetos, atingir métricas. Tudo isso para conseguir verba, promoção, reconhecimento. É uma competição interna feroz. Entendi. Ou um hospital público. Exato. Um hospital público que passa a ser medido por indicadores de eficiência, número de atendimentos por hora, custo por paciente, satisfação do cliente, muitas vezes copiando modelos de gestão de hospitais privados. A competição é internalizada, vira a regra do jogo dentro das instituições e entre elas. Compete-se por recursos, por prestígio, por melhores posições nos rankings. Entendi. É como se todo mundo e toda instituição virasse uma pequena empresa competindo o tempo todo com as outras. Exatamente essa é a ideia. Dardot e Laval dizem que isso cria uma subjetividade que eles chamam de empresarial ou contábil. Somos todos incentivados a nos ver e a nos gerir como se fôssemos uma empresa de nós mesmos. O empreendedor de si. Esse termo mesmo. Focados em desempenho individual, em resultados que possam ser medidos, quantificados, preocupados em otimizar nosso capital humano, em sermos resilientes, flexíveis, adaptáveis às demandas do mercado. É o que eles chamam de autonomia controlada. Autonomia controlada. Como assim? Você é aparentemente livre para competir, para buscar seus objetivos, mas sempre dentro das regras, das métricas e dos objetivos definidos por essa lógica de mercado onipresente. A sua autonomia é direcionada para performance e competição. Eles relacionam isso com alguma outra ideia? Sim, eles conectam isso com a ideia do Marx sobre o trabalho abstrato. Aquela tendência do capitalismo de reduzir toda a atividade humana, por mais diferente e criativa que seja, a uma quantidade que pode ser medida e comparada. Seja horas de trabalho, seja valor econômico, seja número de publicações, tudo vira número, tudo vira comparação. Então, a tese central deles é que o neoliberalismo não é só sobre diminuir o tamanho do Estado, mas sim sobre transformar o Estado e, através dele, transformar a nós mesmos em agentes dessa competição generalizada. Quase usar o próprio Estado para impor essa lógica de mercado em tudo. Exatamente. Essa é a virada de chave no argumento deles e é o que torna a análise tão pertinente, eu acho. O Estado não é só um alvo passivo das reformas neoliberais. Ele se torna a principal ferramenta, o principal vetor para difundir essa racionalidade competitiva na sociedade inteira. Como ele faz isso? Usa as leis, os regulamentos, o jeito como distribui o dinheiro público, financiamento baseado em performance, por exemplo, como avalia os serviços públicos. Tudo isso para moldar não só a economia, mas o funcionamento das escolas, dos hospitais, das universidades e, no fim das contas, o nosso próprio comportamento, as nossas ambições, quem a gente acha que deve ser na vida. A competição vira a regra universal, a norma social. É fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco assustador pensar as coisas por esse ângulo. Bom, fizemos uma viagem e tanto hoje, hein? Com certeza. Saímos lá das origens do liberalismo clássico, passamos pela reação neoliberal com Hayek e Friedman, vimos como essa agenda ganhou o mundo com Thatcher e Reagan e o Consenso de Washington, e aí focamos em como ela foi implementada aqui no Brasil, entre 85 e 2002, passando por Sarney, Collor, Itamar e, principalmente, FHC. Então, um período de muitas mudanças, né? Privatizações gigantescas em setores-chave, uma tentativa de reforma do Estado para torná-lo mais gerencial, a abertura da economia, o controle da inflação como prioridade máxima.
Mas também vimos o outro lado dessa moeda nesse período específico, né? A dívida pública que disparou, o desemprego que se tornou um problema crônico e estrutural, a desigualdade de renda que aumentou. Exato. E para além das políticas concretas, a gente explorou essa ideia mais profunda, vinda de Dardot e Laval, do neoliberalismo não ser só economia, mas uma lógica, uma racionalidade, que usa a competição e a medição constante para governar não só o mercado, mas as instituições e até a nossa cabeça, a nossa subjetividade. E que, paradoxalmente, precisa de um Estado ativo, forte, para conseguir se espalhar e se manter. Não é só deixar o mercado agir. Justamente, o Estado é o grande engenheiro dessa nova ordem. E a pesquisa da Ramais Silveira, que analisou especificamente esse período no Brasil, ela conclui o que no final das contas? Ela conclui que, sim, ao final de 2002, o Brasil tinha implementado partes muito significativas do programa neoliberal. O perfil do Estado brasileiro, a sua relação com a economia e a sociedade mudou profundamente. Mas ela também pondera que talvez não tenha sido o programa completo na sua forma mais pura, digamos assim. Por quê? Em parte, ela sugere por causa das próprias amarras e resistências da democracia. Uma sociedade democrática, com eleições, com debate público, com movimentos sociais, impõe limites e negociações que não existiam, por exemplo, no liberalismo mais autoritário do século XIX, ou mesmo em experiências neoliberais sob ditaduras como foi o caso do Chile. Entendi. A democracia como um freio ou um filtro. Exato. Um espaço de contestação que modula a aplicação da agenda. Bom, isso tudo nos deixa com uma última provocação aqui para a gente pensar e para quem nos ouve pensar também. Levando em conta toda essa história que a gente percorreu no Brasil até 2002 e também essa crítica mais radical do neoliberalismo como uma lógica que vai além da economia e molda a sociedade, como é que a gente pode olhar para os rumos que o Brasil e talvez outros países tomaram depois de 2002? Uma pergunta crucial. Será que essas estruturas neoliberais, essas formas de pensar e agir baseadas na competição, na performance individual, na gestão de si mesmo como empresa, será que elas simplesmente continuaram existindo, talvez se adaptando, mudando de roupagem, ou será que elas foram realmente questionadas, desafiadas, modificadas de forma significativa nos anos seguintes, com outras propostas de desenvolvimento e de sociedade? Até que ponto essa racionalidade persistiu ou foi superada? Exatamente. Fica aí a reflexão.